Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o seminário de integração dos servidores recém-admitidos na UFO e as homenagens aos que se aposentaram. Tem também o treino paralímpico britânico para os atletas que se preparam para as Olimpíadas deste ano. E mais as vagas no mercado de trabalho e a movimentação na apresentação de uma orquestra em um dos shoppings da cidade. O TVU Notícias começa agora. Receber bem, apresentar a universidade como um todo e homenagear funcionários. Com essas propostas, a Divisão de Capacitação de Pessoal, DICAP, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, promoveu hoje o primeiro seminário de integração dos servidores da UFO. O evento começou em clima de festa. O seminário de integração, o próprio nome está traduzindo o sentido do seminário, que é integrar o servidor novo que chega na instituição, dar boas-vindas, acolher, dar as informações necessárias para a vida cotidiana desse servidor na instituição. Para além disso, nós tivemos aí, eu diria que já há 3 anos, estamos aproveitando esse momento para também, eu diria, homenagear aqueles servidores que passaram pela instituição nos últimos 6 meses. O seminário acontece 2 vezes no ano. Então é um momento de homenagem, agradecer pelos serviços prestados na instituição ao longo desses anos para esses que já saíram e se aposentaram. E para dar as boas-vindas a aproximadamente 100 novos servidores, dentre técnicos e docentes, a Orquestra Popular do Cerrado da UFO preparou um repertório especial. Nós preparamos um pouco de música instrumental variada. Nós já tocamos jazz, bossa nova, vamos tocar daqui a pouco um samba, vai ter um maracatu também. Música instrumental brasileira e internacional. A programação cheia de atividades ajuda os novos servidores a conhecerem melhor a Universidade Federal de Uberlândia. O evento acontece o dia todo, a parte da manhã tem todas as apresentações e as homenagens, e a parte da tarde, então, os servidores técnicos e docentes, eles recebem palestras, onde recebem informações específicas sobre o seu trabalho. Quem vai acompanhar a progressão de carreira dos novos servidores da UFO é a Diretoria de Provimento e Acompanhamento de Carreiras. A DIRPA foca muito em orientar e acompanhar o servidor no estágio probatório, para que ele supere bem esses 3 primeiros anos. Depois a gente continua com cursos, com aperfeiçoamentos, com incentivos, principalmente hoje em nível de graduação e pós-graduação, para que o servidor possa daqui a uns anos estar bem preparado e qualificado para contribuir melhor com a universidade. Maria Letícia era dentista e deixou a função para trabalhar no Serviço Público Federal. Ela conta que está muito feliz como servidora na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na Divisão de Movimentação e Registro. Eu trabalhava no serviço público na área da saúde e eu estava almejando a carreira mesmo administrativa pública. Então eu fiz uma pós-graduação nessa área de gestão pública e o concurso ele veio de anseio às necessidades que eu queria. E a UFO é uma instituição de referência, assim, um sonho que eu queria mesmo trabalhar aqui. Natália se tornou professora da Faculdade de Medicina da UFO. Ela dá aulas na Residência de Medicina de Família e no internato. A professora conta que antes de se tornar docente da UFO, lecionou na Universidade de Pernambuco. É uma grande satisfação, que a UFO foi minha casa, foi onde eu fiz minha graduação, então é um prazer muito grande poder estar contribuindo na formação de outras pessoas, principalmente conhecendo os professores que foram meus professores, e agora trabalhar com eles é um privilégio muito grande. Para agradecer aos 45 servidores da UFO recém-aposentados, foi realizada uma homenagem. A professora Geni foi uma das homenageadas. Durante a carreira, ela foi professora na Faculdade de Educação Física e coordenou o projeto Atividade Física e Recreativa para a Terceira Idade, a FRID. Me fiz, me construí e sou grata, porque foi por meio dela que tudo aconteceu. Me formei, me pós-graduei e me entreguei de corpo e alma e sou feliz e sou grata. O meu sentimento hoje é de gratidão. E para preservar a saúde e oferecer melhor qualidade de vida aos servidores da UFO e também de toda a população de Uberlândia e região, o SENAC promove a 4ª edição da Semana da Saúde. Comigo aqui no estúdio, Sirlene Moura, que é enfermeira e orientadora de cursos do SENAC. Boa noite, Sirlene. Boa noite. Obrigada, pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. É a primeira vez que o tema da Semana da Saúde é Aedes aegypti? Isso, é a primeira vez que o SENAC está trabalhando esse tema.
né, juntamente para conscientizar a população da importância, né, de eliminar o mosquito. O SENAC sempre está preocupado aí com a saúde da população, sempre engajado, buscando palestras, buscando capacitação aí para a saúde de Uberlândia e região? Sempre, o SENAC sempre trabalha voltado para a população. Na Semana da Saúde, do ano passado a gente trabalhou a Semana a Saúde do Idoso. Agora nós estamos trabalhando a questão do mosquito, a Aedes aegypti, focando na população. Como que é feita essa campanha, né? No caso do mosquito Aedes aegypti agora, que é entre 4 e 8 de abril, né, Sirlene? São palestras, mesas redondas, atividades práticas? Isso, a Semana da Saúde ela começa do dia 4, na segunda-feira, vai até o dia 8, na sexta-feira, onde na segunda-feira a gente vai ter palestras abertas para toda a população, público em geral. A Semana da Saúde ela é gratuita, então todo mundo está convidado para estar conosco. No período da manhã a gente vai ter palestras das 9 ao meio-dia, à tarde também das 14 às 17 horas e à noite às 19 horas. Agora a gente vê aí uma luta do Brasil todo, né, contra o mosquito Aedes aegypti. Você como enfermeira, profissional da saúde, como que você avalia? O pessoal está engajado mesmo? Por que está tão difícil combater? Está tão difícil, é uma coisa assim que a população às vezes não está abraçando tanto como deveria. Então essa semana é para isso, para conscientizar mais, para a gente fazer o nosso papel mesmo como cidadão. Para quem tiver interesse então na programação, conferir a programação completa, qual que é o site do SENAC? www.mg.senac.br. Palestras gratuitas? Gratuitas na segunda-feira, de manhã, tarde e noite, para toda a população. As escolas também vão participar, Sirlene? Todo mundo está convidado sim para estar participando, as escolas, né, toda a sociedade, todo o uberlandense pode estar conosco nesse dia. É preciso fazer algum agendamento ou não? Não precisa fazer nenhum agendamento, é só chegar no SENAC e falar que você quer participar da Semana da Saúde. Ok, muito obrigada pela entrevista aqui no TVU Notícias. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. O Centro de Treinamento Esportivo da UFMG recebeu mais um grupo de atletas britânicos que vai disputar este ano os Jogos do Rio. Agora foi a vez do atletismo paralímpico do país conhecer as instalações que serão usadas na preparação da equipe. Parte da delegação paralímpica britânica veio ao Brasil para fazer o reconhecimento do local e preparar as estratégias de treino. O CTE foi o local eleito pela delegação para ser a base do Reino Unido durante as Olimpíadas do Rio. A gerente de pré-jogos britânica disse que tem sido interessante observar o progresso do centro da UFMG, que aqui tem tudo o que eles precisam: uma boa pista, piscina, instalações como a área para banho de gelo e para a equipe médica. Detalhes que fazem grande diferença para quando a delegação voltar daqui a uns meses e termina garantindo que a preparação será fantástica. A acomodação, alimentação e transporte do CTE já foram aprovados pelos atletas britânicos que passam por aqui. O grande desafio é encarar as altas temperaturas, tanto de Belo Horizonte quanto do Rio de Janeiro. Para isso, os treinadores já têm várias estratégias. A chefe da delegação disse que os atletas britânicos já estão praticando em casa uma espécie de estufa que simula o clima que vão enfrentar aqui. A tática surgiu depois que a delegação competiu em Doha, cidade de clima desértico. Para encarar o calor do Brasil, a britânica diz que a equipe também trouxe bastante gelo e água. Samantha foi medalha de bronze no Mundial da capital do Catar no ano passado. A atleta paralímpica de wheelchair racer, uma espécie de bicicleta adaptada, não escondeu o desejo de em breve voltar ao Brasil. Ela afirmou que espera se qualificar nas seletivas que serão em julho, para ter a oportunidade de treinar aqui mais uma vez, porque os jogos serão incríveis.
Existem muitos estudos sobre a inveja. Para alguns autores, é relativizar o próprio sucesso. Outros classificam a inveja em níveis. E a gente vai entender mais sobre esse sentimento com o psicólogo Wesley Nazaré. Boa noite, Wesley. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Eu que agradeço. Bom, como eu disse aí, tem autor que fala que nem os recém-nascidos estão livres da inveja. É inconsciente, né? Todo mundo tem. Como que o senhor avalia isso? Eu costumo dizer que todos os estados de humor ou sentimentos, eles têm uma função evolutiva, né, para a nossa sobrevivência, para a espécie. Então, na verdade, não é todo ser humano, não, é desde os primatas, né? Desde os primatas já tem estudos mostrando, com trabalhos com chimpanzés, onde já existe a presença desse sentimento, uma vez que é perceptível o mal-estar de um em detrimento daquilo que o outro tem. Evolutivo porque foi útil para a nossa sobrevivência, para a nossa adaptação e evolução nesse planeta. Útil então, em que sentido? De motivação, de construir, né? Vamos inspirar na pessoa, tipo sim, isso? Por exemplo, você imagina que se a gente estivesse num estado ainda de selva, de ter que caçar para comer, se a gente percebeu que o outro teve mais sucesso com a caça, e eu vi que ele, de repente, trouxe mais comida para casa e eu não tanto, talvez esse sentimento de inveja pelaquilo que ele conseguiu e eu não tenho, possa ter sido útil na medida de que eu vou ter que fazer isso acontecer de uma maneira para que eu também traga mais comida para casa. Então, nesse sentido, todos os sentimentos têm uma função boa quando é evolutiva, o medo também, a raiva também, e é óbvio, com o passar dos séculos e milênios, né, segundo a ciência, nós estamos em processo de evolução há 300 mil anos, então isso deixa de ser tão importante, mas ainda está dentro de nós. Então, os bebês, né, quem é pai, mãe ou quem trabalha com crianças percebe isso, que é o brinquedo que está na mão do outro, é um sentimento também que é perceptível, não que tenha maldade que nós depois vamos perceber nos adultos, a maldade no sentido de sentir bem com o insucesso do outro, mas é também uma característica de todos nós, seres humanos. Então, falar assim, eu não tenho inveja, então, isso não é bem verdadeiro, é uma condição humana. Talvez você não cultive a inveja, ou você não quer fazer da sua vida esse processo de cultivar esse estado de humor, né? Então, assim, a gente lê muito autores que classificam a inveja boa, inveja ruim, inveja branca, né? Existe isso mesmo? A inveja branca seria uma admiração, quase uma inveja negativa, mais ou menos isso? Então, nenhum sentimento, né, ele é só positivo ou só negativo. Esses termos coloquiais que a gente observa por aí têm o seu fundamento. Uma coisa é quando vamos imaginar, uma pessoa comprou um carro muito bacana e eu falo, nossa, que carro bonito, que carro confortável. Puxa, seria bom eu ter um desse. É quase uma admiração. Vamos imaginar que eu já tivesse um carro, então eu tenho carro, então não é que eu não tenho um carro, eu gostaria de ter um carro melhor. Então isso pode ser uma inveja positiva porque vai me fazer agir, vai me fazer, de repente, me inspirar nessa pessoa, o que ela fez para conseguir isso. No sentido evolutivo que você estava falando, né, e aí Wesley? Pode ser até mais produtivo. A inveja ruim ou negativa, né, seria aquela que a pessoa ressente-se, ela tem quase uma espécie de dor, uma expressão facial, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham com expressões faciais para denotar o estado de humor. A pessoa que tem uma inveja tem um comportamento negativo. Ela olha para o outro e ressente daquilo que o outro tem e ela não tem. Às vezes ela até mesmo inflama-se contra o outro, ou ficaria muito feliz se o outro, se tivesse um carrão, por exemplo, batesse o carro e perdesse o carro, ela falaria alguma coisa assim, tipo, bem feito. Então, separando o que é produtivo, o que é improdutivo, o que pode ser construtivo, o que pode ser destrutivo, é assim, teria essa classificação entre uma inveja, um estado de humor que
produz, que não é negativo, que não traz prejuízo, e outra que faz muito mal a quem sente e talvez também a quem... Literalmente a pessoa se dá mal, né? Agora, Wesley, você estava falando uma coisa importante, que existem determinados transtornos de comportamento que a pessoa é mais propensa a sentir inveja, é isso? Explica pra gente. A gente, pensando que é um estado de humor, que é uma questão, algo da condição humana, todos nós podemos sentir ou podemos, em algum momento, incorrer nesse tipo de sentimento. Só que por exemplo, tem pesquisas que falam que pessoas com lesões ou algum tipo de mau funcionamento dos lobos frontais têm mais propensão a gerar esse tipo de sentimento, esse estado de humor, trazendo mais prejuízo, porque o foco fica sempre no outro e naquilo que o outro tem e eu não tenho, e, portanto, é negativismo. Né? E tem quadros de transtornos mentais, que a gente classificaria como transtorno de personalidade, por exemplo, o passivo-agressivo, transtorno de personalidade passivo-agressiva, que é o negativismo, ou o narcisista, transtorno de personalidade narcisista, teria maior propensão a ter esse estado de humor quase que constantemente. E o prejuízo, certamente, nesse sentido, é maior, porque deixa de ser uma questão ocasional e passa a ser quase um filtro ao olhar a vida. Nesses casos, um processo de psicoterapia bem estruturado pode ajudar a pessoa a identificar e minimizar isso. É um assunto que rende muita discussão, mas o nosso tempo é pequeno, mas eu acho que é buscar ajuda mesmo. Quem sofre, o invejoso sofre muito, né? Então é buscar ajuda, né, Wesley? Veja, se fosse medo, quando é fobia ou quando a pessoa paralisa a vida por causa do medo, precisaria procurar ajuda, né? No que tange a inveja, é a mesma coisa. Qualquer um de nós podemos sentir isso. Desde aquilo que é negativo até aquilo que é até produtivo. Mas se ficar repetindo, muitas vezes, minha vida gira em torno de eu olhar para o quintal do vizinho e ficar achando o quanto que a grama dele é melhor, e essa minha grama não presta, isso vira um olhar sobre o mundo, um olhar sobre o outro, um olhar sobre nós mesmos muito danoso. Nós temos que frear ou domar um pouco esses instintos ou essas condições que a natureza nos deram, né, de brinde com a evolução da espécie, que talvez hoje em dia isso não seja tão adequado. E numa cultura como a nossa, que é uma cultura extremamente narcisista, onde a gente fica ou querendo se gabar muito, ou olhando para a vida das pessoas nas redes sociais e achando que a vida delas não tem problemas e como que eu gostaria de ter aquela vida daquela atriz ou daquela pessoa. Isso é muito fantasioso. A gente tem que começar a voltar um pouco para nós mesmos e tentar uma vida mais cheia de valores, para concorrer com esse tipo de situação, tentar buscar a naturalidade das coisas, não aquilo que eu imagino, porque não necessariamente precisa ser um objeto. Às vezes eu acredito só de olhar para a foto daquela pessoa que ela é muito bem sucedida, que ela é feliz. E a gente sabe muito bem que nas redes sociais tudo cabe, né? Tá certo. Muito obrigado, pela sua entrevista, Wesley, aqui no TV Notícias. Eu agradeço, me coloco à disposição para mais informações. Em outra oportunidade a gente conversa novamente aí. E depois do intervalo tem o diagnóstico da Secretaria Estadual de Saúde sobre o Aedes aegypti e doenças provocadas por ele em todo o estado. É já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. E agora o assunto é emprego. Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, é hora de conferir algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Oportunidade para auxiliar administrativo. O salário é de R$ 1.200 mais benefícios. Para concorrer à vaga é preciso ter ensino médio completo e experiência. Currículos e mais informações no e-mail leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para monitora de escola infantil. O salário é de R$ 953 mais benefícios. É necessário ter ensino superior em letras ou pedagogia.
Para você que se interessou, pode entrar em contato pelo endereço leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga para técnico em eletrônica. O salário é de R$ 1.800 mais benefícios. É preciso ter carteira de habilitação B e curso técnico em eletrônica. Para mais informações, entrar em contato pelo endereço renatam@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio para quem é estudante do ensino médio, período da manhã. Vaga de estágio em atendimento. O salário é de R$ 600 mais vale transporte. Currículos e mais informações em talentos@fundaçãocdl.org.br. Para quem estuda na parte da noite, tem oportunidade na área administrativa. O salário é de R$ 400 mais vale transporte. O endereço para mais informações é talentos@fundaçãocdl.org.br. Os registros de febre chikungunya somam 513 e já de Zika vírus foram 789 confirmações. 108 gestantes tiveram a contaminação com um aborto espontâneo associado ao vírus. Os números são da Secretaria Estadual de Saúde relativos aos primeiros 3 meses deste ano e preocupa todos nós, pois não param de subir. Enquanto aumenta o número de notificações de Zika, o acesso ao exame que confirma a doença ainda é restrito. Na rede pública, só é feito em grávidas. Os planos de saúde não cobrem, em particular, custa cerca de R$ 600. Por isso, é muito importante ficar atento aos principais sintomas e saber quais as diferenças entre as viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A Luana percebeu que tinha alguma coisa errada quando começou a sentir o corpo bem diferente. Comecei com um cansaço extremo, muita fadiga, dor de cabeça, os olhos muito irritados, vermelhos, dor na perna muito intensa também, que irradiava assim, para a região lombar. As dores não melhoravam. A assistente social precisou até usar uma cadeira de rodas. Ela então procurou um médico, que pediu vários exames. O diagnóstico veio por eliminação. Eliminando os sintomas, ele identificou que foi Zika. As formas de contaminação e a maneira como o vírus se espalha ainda estão sendo estudadas pelos especialistas. Sobre a origem do Zika, uma das hipóteses é que ele tenha chegado aqui durante a Copa das Confederações, em 2013. Uma das seleções que o Brasil recebeu foi a do Tahiti, que fica na Polinésia Francesa. Na época, a região vivia o auge da epidemia da doença. O Zika assustou a população por sua relação com a microcefalia. No entanto, dengue e chikungunya também merecem cuidado. Como as 3 viroses têm sintomas em comum, a maioria das pessoas não sabe diferenciar uma doença da outra. Eu já tive a dengue, minha esposa teve, mas os sintomas de diferença eu não consigo guardar. A diferença entre os sintomas das 3 viroses é sutil. No caso da dengue, chama a atenção as dores de cabeça e atrás dos olhos e a febre, que aparece de repente e fica alta o tempo todo. O que marca a chikungunya são as dores e inchaços nas articulações, que são mais intensas do que nas outras 2 doenças. Os olhos bem vermelhos e as manchas pelo corpo que coçam bastante são os principais sintomas da infecção pelo Zika vírus. Mas o diagnóstico é bastante difícil. Chama atenção no caso da Zika a conjuntivite e as manchas muito pruriginosas, ou seja, as manchas que coçam muito, principalmente nos 3 primeiros dias da doença. E os sintomas são mais rápidos do que na dengue. Na dengue chama muita atenção a dor de cabeça, a dor atrás dos olhos. Entretanto, também pode acontecer, num percentual muito alto de pacientes, um prurido, ou seja, uma coceira pelo corpo, manchas que coçam bastante. Já na chikungunya, o que caracteriza é a dor articular, né? Uma dor articular intensa que dá o próprio nome da doença, que chikungunya significa um indivíduo entrevado, ou o sujeito que não consegue se levantar, ele fica curvado. Só com muitos exames deu para descobrir que o que a Elisângela teve foi chikungunya. Uma colega de trabalho achou que era dengue, até que as manchas e o inchaço começaram a preocupar. Assustei no começo porque eu nunca tive nem dengue, né? Então, assim, achei que primeiramente primeira doença que poderia aparecer nessa fase seria a dengue, para depois vir outras fases. Mas não,
Veio essa tal de chikungunya, apareceu, com as manchas ficaram muito, coça bastante, coça muito, e a dor na junta. Me possibilitou até de eu subir para minha casa, porque de manhã eu saí de casa tranquila, mas quando eu voltei à tarde eu não consegui subir a escada da minha casa. Em todos os casos, o tratamento é quase o mesmo. Repouso, ingerir muito líquido e usar a medicação indicada. O mais importante, que deve ser feito primeiro, é procurar ajuda. Essas são 3 doenças cujo tratamento é muito semelhante. E a regra básica é, se você não sabe o que é, né, o protocolo ministerial orienta a tratar como dengue, que é, das 3 doenças, aquela que realmente leva o maior número de pacientes ao óbito. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, sexta-feira. Em Uberlândia, predomínio de sol pela manhã, mas à tarde deve chover. A mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Mínima de 18 e máxima de 32 graus em Patos de Minas. A previsão do tempo é de sol pela manhã e chuva no período da tarde. Predomínio de sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde também em Campina Verde. A mínima prevista é de 23 e a máxima não deve passar dos 34 graus. Em Patrocínio faz sol no período da manhã. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 31 graus. Sexta-feira com previsão de chuva à tarde também em Guimarães. A temperatura varia entre 19 e 30 graus. Música de qualidade e que encanta muita gente. A apresentação de uma orquestra de violoncelos ontem em Uberlândia movimentou um dos shoppings da cidade. O evento contou com um dos maiores maestros do país e participação especial dos músicos do Udicello. Na praça de alimentação, um alimento para os ouvidos e para a alma. No palco, uma parceria entre um dos maiores maestros do Brasil e músicos da Udicello, orquestra de violoncelos de Uberlândia, que leva música para todas as classes. A orquestra é comandada por este professor da Universidade Federal de Uberlândia. O Udicello trabalha muito com músicas de compositores nacionais, então nós não podemos descartar algumas músicas como Mourão de Guerra Peixe ou Tico Tico no Fubá, que estão sendo apresentadas hoje, mas a parte disso também temas como Cavalaria Rusticana, o Intermezzo, né? E músicas de filmes eternos como ET, Piratas do Caribe, Gladiador. O evento foi promovido em comemoração ao aniversário de um shopping de Uberlândia. Um grupo maravilhoso, o Udicello tem levado o nome de Uberlândia para todo o estado, para o país e para o mundo também, então é sempre muito bom estar de volta aqui. No repertório estão músicas brasileiras, clássicas, além de temas de filmes. Uma grande oportunidade para quem passou por aqui. Essa é uma oportunidade que nós aqui de Uberlândia estamos tendo de ter um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento em relação à música. Eu considero uma oportunidade muito importante, vim para aproveitar. E ao final de cada apresentação, um sinal claro e simples de agradecimento, que envolve a todos. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, é só entrar em contato pelo nosso e-mail redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.